só um espelho. Mas ela está olhando direto para mim. É como se ela sentisse que alguém a está observando. Não é a única coisa que ela pode fazer. Permissão para estudar o objeto eu mesmo? Não estrague tudo dessa... Oi pessoal, teve mais lutas e eu tô com o novo programa. Então, sei lá, então agora vamos ter outra luta, uma luta mais... Eu vou mostrar resumidamente. Todos os que ganharam as lutas se reuniam no lugar para uma coisa, para saber o porquê, o que aconteceu. Tinha algo de estranho lá. Um guarda, chamaram eles e eles ficaram esperando horas e horas e horas. Até o próprio Scorpion estava lá. Com isso, eles olhavam e viam que tinha um erro. Eles achavam que não era nada, que era a impressão deles. Daí chega um guarda e fala para eles saírem rápido de lá. A coisa levava tiros, mas não morria. Ele chegava perto e tocava. O guarda sumia. E agora tinha que ser eles contra eles. Com isso, ele falava que deixava comigo, o cara do Jojo. Com isso, o erro tocava. Mas quem sumia era ele. Provavelmente está tendo algo, está causando. E vimos que tinha um zumbi lá. Vários zumbis. O Adão Negro pensa, só para deixar isso com ele. Ele voava e passava, mas os zumbis comiam ele. Pedaço por pedaço. Mas o Adão Negro conseguia espantar eles. Mas o Adão Negro, não percebendo, foi mordido. Agora o Adão Negro virou o Adão Zumbi. Ele começava a virar ossos. E vimos que o osso dele foi meio que modificado. Por causa que parece que surgiu vários corpos lá. Isso parecia um vírus. Daí o corpo dele começava a ser destruído de novo e de novo. E ele olhava para os heróis. Goku e Jojo ia cuidar. E Sandy e o cara do Street Fighter, Scorpion, acho que esse é o Scorpion, né? E o Adão iam lutar contra outro. E Goku e Jojo iam lutar contra ele. Com isso, percebiam que o stand do Pedro foi atingido. Com isso, eles entravam em choque. Mas logo estava tudo bem. O Goku fala para deixar com ele que o Adão Negro é fraco comparado a ele. Com isso, Adão Negro falava que pode vir. Goku se transformava. A aura dele surgia. E ouvimos aquela musiquinha. E ele vira Super Saiyajin 2.
dando um murro na cara do Adão Negro. E o Adão Negro, voando, fazeria uma parede de raio e tacaria no Goku. Uma parede de raio, com tudo pra cima do Goku. Muita parede tinha lá. E caía tudo o Goku. O Goku nem sentia dor e nem sentia queimando. E jogava no Adão Negro. Adão Negro pegava um daqueles e jogava com tudo. Tentando jogar na cara do Goku, mas não funcionando. O Goku começava a apanhar muito, mas muito. Adão Negro dava um soco lá. E ele caía no chão. O Goku dormia. Goku, achando que ia perder, lembrava de todos seus amigos, esperando ele voltar para ganhar. E assim virava instinto, o instinto superior dele completo. Com ele falando muitas coisas, o Adão Negro, tipo, você é fraco, pode cair dentro. Adão Negro dava um soco. Goku via, ia pro outro lado e dá um soco no Adão Negro. Adão Negro fica de boa, mas agora o Goku dá um soco tão forte que vemos o que causou. O Adão Negro foi literalmente explodido por essa bomba, pelo soco do Goku. A cara do Adão Negro tava, nossa, muito feia. Mas como ele é um zumbi, ele consegue se segurar. Mas ele ainda não caía e dava e começava a ganhar do Goku muito mais fácil. E ele, em vez de jogar várias toneladas, ele jogou milhões. Ele pegou uma barra de ferro e enfiou no pé do Goku. Assim, prendendo o Goku, ele começava a bater. O Goku não conseguia desviar naquele grande espaço. E o Goku era puxado para fora. Vimos o Goku todo acabado, sem uma perna. E vimos o Goku se levantando. O Ultra Instinto completo surgia na frente dele. Ele dava um soco na cabeça do Adão Negro. Que o Adão Negro falava que foi igual uma katana cortando a cabeça dele. Ele caía no chão. Goku falando que foi o único jeito e que sentia muito. O de hoje falou que nem teve que fazer nada. Ele fala que vai descansar no quarto dele, que é melhor ele cuidar de tudo enquanto ele está fora. Mas a partir que o Goku saía, surgia literalmente, nem sei explicar, surgia um cara gordo e surgia várias coisas. Surgia esses dois caras. Ele se ligar ia pra cima com a katana que o Goku deu. Que o Goku deixou. Com o vírus zumbi. Mas o vírus zumbi não se mais ter. Ele não ia fazer nada. Ele jogava nele. Mas nada acontecia com aquele cara. E ele percebeu que ele ativou um modo mais duro ainda. E ele percebeu que não conseguiria ele tão fácil. Então ele
ele explicava. E nada acontecia com ele. Mesmo o stage do Pedro não fazendo de hoje não fazendo nada. Soltaram. Esse aqui, não, eu não sei, eu que inventei isso. Com isso, o outro aparecia esse branco. Pegava ele e jogava, começava a bater. E ele ficava muito, mas muito, mas muito machucado. Sumia e tal. E ele tentava enfiar a katana, mas agora sim que não entrava. O stage dele começou a brilhar. E ele percebeu que poderia usar o poder dele. Falaria que não queria fazer isso, mas que isso cansa muito ele. Ele imaginava uma metralhadora e surgia. Ele falava que agora é o fim dele. Ele atirava, mas nada acontecia. Ele era imune. Perceberam que esse cara era muito forte. Ele fala, agita as palavras. Você não aguenta o avô do Killer. Ele ia correndo usando seu poder e junto com o Goku que estava dormindo. E assim, ele tentava construir rápido uma base para proteger eles da bomba nuclear. Ele falava que ele estava preso à bomba nuclear, então não tinha como ele sair de lá. Goku acorda sem entender nada, falando o que raio vai acontecer. Ele fala que para o Goku que ia explodir uma bomba nuclear e é melhor ele deixar ele quieto, senão vai explodir neles. Ele fala o quê? Ele consegue pensar. Ele consegue pensar os ferros. Então ele pensa o ferro. Mas ele pensa assim. Ele fala que não teria perigo se explodisse uma bomba nuclear nele. Que a bomba que queria o dano da bomba nuclear. Mas o Goku não conseguiria desviar. O cara, sem entender nada ainda, explodia a bomba. E os nossos heróis estavam muito machucados. O Goku, o Jojo, caído do chão, morto. O estente dele, o Goku abria um murro na parede, vendo que o seu amigo se foi. Mas o estente dele voava no céu e colocava a mão no Goku, todo quebrado. O estende dele ainda estava vivo. E ele voltava de pé, falando que ainda bem que ele tem 4 vidas. Eu achava que ele tem 4 vidas sobrando. Então, meio que a única coisa que aconteceu é que agora o estende dele não tem mais o poder do Rei Ken. Então, ele está de volta amarrado em uma corda. O Goku fala que consegue ver essa corda entre eles. E ele pergunta se ele tem um estente. Não, o Goku fala que não tem. E pede se ele consegue curar ainda ele. Já que ele é um pouco médico. Ele fala que os danos foram graves, mas ele consegue curar. E com isso acaba a primeira luta da primeira temporada. Com isso,
Sandy, Adão. Sandy e Adão. O Scorpion. E eu tava com dois caras. Mas é um cara só. E se perguntavam uma coisa. Se eles conseguiriam derrotar esse cara. Por causa que eles ouviram um barulho gigante atrás. E percebiam que esse cara era um tal de Bendy. Bendy falava para eles e seu comparsa para o comparsa dele lutar, que depois que acabar só os fortes que sobreviverem, ele vai lutar. Sandy fica muito bravo e Sandy vai com tudo. Dá uma bica na cara. Mas percebemos que ele era partido ao meio, o Sandy. Sandinho, o cara do cigarro, estava sem. Ele perdeu literalmente a parte mais importante do corpo dele, as pernas. Mas como Sandy é um homem que não desiste, ele tentava. O médico deles não conseguia arrumar. Ele pensou que conseguiria voltar a andar. Era só ele dar umas papas. Ele pede para o Scorpion jogar a corda dele. E percebe que não tinha jeito. Sandy estava sem as pernas. Mas o Adão fala que é fácil. Ele consegue copiar os poderes. Então ele copiou o poder do Jojo. Com isso, Sandy volta. Mas agora percebe uma coisa. Que o chute dele não está mais com a habilidade dele. Mas falando, o Adão sente como se tivesse sentido uma espadada por causa de ter usado o poder dele. E ele começa a sangrar muito, o Adão. O Scorpion, como ele solta fogo nele. O fogo, por causa que o dano do Adão foi inconscientemente, mas na visão deles ele está normal. Só em pé normal. Mas com isso, eles soltam fogo apagando-se. Isso. O robô caído no chão de óleo saía e vimos o Bendy. Sandy perguntava quem era ele e Bendy respondia: o cara que vai matar todos vocês. Não, Sandy ia da cara dele, falou que vai matar todos nós. Com isso, ele falava, Scorpion falava para eles correrem. Adão conseguia socar o ar assim. Com ele socando, ele conseguia, o Adão, fazer meio que uma parede de soco. Mas aqui que tá só o Scorpion ficou pra lá. O Sandy ficava junto. E vimos a explosão. Ele não parava de socar. E vimos que o Scorpion tinha morrido. Sandy percebeu que o poder e aquele cara conseguia fazer qualquer bomba que ele quisesse. Então, se ele quisesse jogar uma bomba nuclear, ele podia. Claro. Uma bomba atômica. Explodindo uma bomba, vimos que ele sumiu. E vimos que tinha uma tinta preta
E o Sandy estava embaixo. E com isso, uma sombra aparecia. E Sandy começava a morrer. Ser treinado, ele era treinado. O osso do Sandy ficava estranho, igualzinho do Cocô, só sobrando metade do seu cabelo e metade da sua cara. Adão, percebendo que ele arrancou toda a maldade, tudo que o Sandy, ele encostou no Sandy. Então ele ia encostar no Adão, mas o braço dele arrancado. E vimos que o stand estava lá. O stand do Jojo apareceu. E vimos que o stand começou a partir ele ao meio. E o Sandy, ele conseguiu tocar no Sandy e voltar. Ele é vida, mas tinha um grande preço por isso. O Sandy estava sentado normalmente, falando que a experiência foi muito horrível e que nunca queria mais passar por isso. Ele perdia um braço. E a única coisa que restou foi sua cabeça. Perceberam que alguém tinha atacado ele e o poder dele só pode curar quem está ferido, não curar quem. Ele só pode curar quem caso partir. Ele só conseguiu curar a cabeça do Sandy e o Sandy falava que a vida dele acabou, que ele não pode mais chutar, que eles podiam matar ele, que não faz diferença mais. E com isso, ele era morto. Adão, cheio de raiva, falava para o Bendy: se você não é homem, sei lá o que você é, um demônio, então venha aqui me matar. Com 2 guarda-costas. Ai, o menino não sai, o Nietzsche. Com 2 guarda-costas lá, eles falavam o seguinte. O Bendy falava por eles que agora a brincadeira está a começar. Com isso, do nada o Stage depois sumia. Do Jojo sumia. Com isso, provavelmente o Adão com um raciocínio lógico pensou: ele deve ter sumido por causa que alguém deve ter atacado eles. Com isso, Adão muito bravo que quase todo mundo que estava lá morreu. Usa espada que o Sandy morreu. E com isso começa a vir. Com isso mata. Que ele viu o Mihawk uma vez. E mata um dos guarda-costas. E fala e pergunta: quem é o próximo? Bendy falando para o outro guarda-costas ir pra cima. Que eles são muito inúteis. O outro guarda-costas era um pouco mais forte. Mas Adão era mais. Adão foi atingido na cabeça. Mas vimos que ele conseguiu copiar o poder do Jojo enquanto ele conseguiu trocar de voltar à vida. Mas ele só consegue copiar mais ou menos. E com isso o preto toca nele. Mas nada acontece. Ele pega a cabeça e joga pra cima. Bendy fala que seria muito chato acabar com essa brincadeira. E dizendo que ele adorou a brincadeira. Que foi muito legal ele tentando matar ele.
Mas ele falava que chegou o fim do Adão e mostrava um dos amigos dele presos com bonecos, que era um Marco, mostrando que quem foi o balão que matou, na verdade, o Scorpion não morreu pela explosão em si, por um balão. O Sandy morreu. Os dois morreram antes de morrer. Ele falava seu miserável. E atrás dele saía ele próprio. Ele falava: você gosta de uma bola de demolição? E ele fala: por quê? Então olha pra cima. O Adão não fez nada com aquilo. Ele tinha uma mesa e jogava naquele monstro sem pé e sem coração. Vendo o corpo do Marco no chão, eles eram bem próximos do... O Marco ia lutar nessa... O Marco ia estar aqui por causa... Mas o Bendy matou ele. Então, com isso, Adão ficava bravo, muito bravo com o Bendy, falando pra ele que ele vai ter um dia ruim. Com isso, um mini carro saía. Adão tentava tirar aquela coisa nele, mas não conseguia. Ele balançava, mas não conseguia. Com isso, Adão, percebendo que algo estava de errado, ele estava começando a morrer perto do Bendy. O Bendy empurrava o pé do Adão. Adão perdia o osso, Adão gritava de dor. Ah! Dava para ouvir. O poder do Bendy, ele tinha 4 poderes. Ele podia criar qualquer mundo que ele quisesse. Ele tinha regeneração e ele podia parar o tempo. Assim, Adão ia morrer. Ele conseguia ver tudo em câmera lenta. Ele é muito mais veloz. Adão estava em pedaços. E assim, Adão fechava seus olhos. A sua perna se levantava e jogava junto perto dele. Mas tudo bem, ia rir. Goku aparecia furioso no Super Saiyajin Blue. Assim, Goku era esfaqueado pelo poder